Olha só, o Michel Temer volta a falar na direita limpinha que ele quer promover para 2026. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Vamos ver aqui, saiu na Jovem Pan. Michel Temer diz que Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para eleições de 2026. Olha como ele é benevolente, né? O Michel Temer, o cara de ponta, que tem a maioria dos votos aqui no Brasil, ele vai permitir Bolsonaro, né? Só que não, né? Michel Temer, ele tá se tornando cada dia mais um coadjuvante, apenas isso. E aí ele tá tentando voltar a ter uma articulação e tentar participar desse jogo político aí, porque ele percebe que está perdendo relevância. E principalmente, o cachorrinho dele, quem ele colocou lá no STF, tá causando muito problema. E fica difícil desatrelar a situação do Xandão, do cara que só tá fazendo besteira, ao próprio Temer, que foi quem indicou. Temer é o culpado pelas ações do Xandão hoje no Brasil. Então, se o cara não tivesse colocado ele lá, mas não tinha como o Temer adivinhar que o Xandão só ia fazer besteira, só ia fazer cagada. Ok, mas tem como desatrelar isso? Acho que não tem. MDBista conversou sobre ideia de uma aliança para a eleição presidencial com governadores Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Caiado e Romeu Zema. Na última terça-feira, o ex-presidente Michel Temer voltou a ser destaque no cenário político ao discutir a possibilidade de uma aliança entre governadores para a eleição presidencial de 2026. Não, ele não voltou a ser destaque no cenário político, ele voltou a ser destaque na mídia. Vamos deixar as coisas bem claras, porque ele não é um destaque no cenário político, não. Ele está muito mais para os bastidores. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Temer sugeriu que uma colisão entre governadores poderia ser uma estratégia viável para a disputa. Ele mencionou nomes de peso como o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Caiado e Romeu Zema. Segundo Temer, após suas declarações, os governadores começaram a dialogar com ele, o que sugere que uma reunião para planejamento pode ser convocado em breve para articular uma candidatura forte para 2026. Eu vejo que ele está percebendo que as coisas estão acontecendo sem ele estar presente nessa mudança, nessa transformação toda. E ele quer pelo menos garantir um lugarzinho, uma vaguinha nesse vagão aí para chegar em 2026. Eu falei aquilo quase acidentalmente. Os governadores foram me procurar e eu simplesmente disse a todos: olha, o Brasil precisa de projeto. Como vocês são governadores, poderiam chamar uma reunião para ter um projeto comum em nome do Brasil. Depois vocês decidem quem vai ser candidato ou não, se vocês estão muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E se ele quiser, ele incorpora ao programa de vocês. Não estou preocupado com pessoas, me preocupo com a falta de projeto, com a falta de programa, declarou Temer ao jornal O Globo. Que gracinha. Eu falei aquilo quase acidentalmente. Nossa, poxa, que coisa mais engraçada. Ops, deixei escapar. Cara, parece ridículo, assume, poxa, tá ficando. É mais um daqueles miquinhos de circo, né? Que o cara quer se assegurar ali. Porque, como assim, não tem projeto? A pauta da direita ela é muito clara, né? Redução do Estado, redução de impostos. É muito evidente. O que tem para ser feito nesse país tá ficando cada vez mais nítido para as pessoas. Tá todo mundo percebendo que o sistema ele tá se tornando tão grande, tão pesado, tá pesando tanto na vida do cidadão, e todo mundo já tá vendo, já tá percebendo. Precisa reduzir o tamanho do Estado. E ainda mais com a questão do Javier Milei lá na Argentina, cortando funcionários públicos, privatizando, resolvendo o problema econômico que a Argentina vinha sofrendo há várias décadas. A pessoa tá vendo, poxa, realmente é isso que funciona? É reduzir o tamanho do Estado e as coisas começam a melhorar? Então tá muito clara, existe um projeto sim. Então, só ele que tá fingindo que não enxerga, né? A expectativa é que essas reuniões ocorram em breve, com encontros entre alguns governadores já em andamento. Durante um evento pela Anistia em São Paulo, cerca de 6 governadores se reuniram, incluindo nomes próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso Bolsonaro não consiga viabilizar uma candidatura devido à inelegibilidade, a sugestão de Temer é que os governadores se unam para identificar um nome com chances reais de disputa à presidência. As movimentações políticas já estão em curso, com novas filiações como a de Eduardo Leite, que recentemente se filiou ao PSD, e de Gilberto Kassab. Bom, vamos lá. Um recadinho para o Michel Temer. Olha, fica tranquilo, já existe uma pauta muito clara. Não precisa nem você começar a articular, mas caso você queira contribuir, né, para essa articulação, o que já devia estar fazendo, inclusive tentando frear o seu doguinho lá no STF,
é justamente essa pauta da anistia, ajudar a articular, e não precisa os governadores se reunirem para decidir. Bolsonaro, ele vai decidir, ele vai apontar para o próximo presidente da República. Então, com isso aí, você pode ficar tranquilo e descansado. E caso você queira contribuir, né, você não faz muita diferença você estar ou não, né? A direita, ela está crescendo, está ganhando força, e se você realmente quiser se afastar e ajudar as pessoas a realmente mitigar todas essas ações da esquerda, vai ser algo positivo. A ajuda, ela é bem-vinda sim. Mas se você também não quiser participar, se você estiver achando que Bolsonaro não tem força, não tem voto, você pode ficar de fora. Não vai fazer diferença. A direita vai retomar sim, vai vir com muita força e vai continuar pautando aquilo que sempre pautou. A questão da redução do Estado, a questão de privatizações, reduzir impostos, e tem a pauta também de costumes, que é uma pauta que eu acredito que não pode ser prioritária, mas que a direita pode sim começar a levantar isso, porque existem muitos focos aí, muitos pontos que a gente precisa levantar, porque a esquerda sim colocou todas essas pautas ideológicas entupindo o Estado para tentar destruir a família, destruir os valores cristãos, destruir tudo aquilo que a humanidade vem construindo com o tempo, né? Porque é a política do caos. A esquerda é simplesmente política do caos. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.